a gente nem sabia e não acessava quase nada. Aí de 1990 para cá foi quando a gente começou a abrir a caixa preta do solo e descobrir realmente, né, que é uma coisa fabulosa a diversidade que hoje a gente tem acesso. Ok? Então vamos lá. Alguma pergunta? Algum comentário? E então, gente, né, nós temos aqui, em relação ao microbioma da rizosfera, né, a gente tem muitos processos que são benéficos, que esses micro-organismos que compõem a rizosfera, né, esses micro-organismos com as suas funções ali realizadas e os seus metabólicos, né, eles vão estar diretamente relacionados ao crescimento e desenvolvimento da planta, certo? Bernardo, você apagou a folha? Você amassou a folha? Ah, tá. Essa é a folha que você tem que entregar para a professora? Não, eu gostei. Ah, tá. Então tá. Então vamos lá. Então, o crescimento e desenvolvimento da planta tem aqueles micro-organismos que vão ajudar na aquisição de nutrientes para a planta, diretamente, a função bem específica. Tem aqueles que vão interagir na fisiologia e metabolismo da planta. Então, aqui a gente tem o caso de micro-organismos que vão liberar, secretar produtos análogos aos hormônios, os fito-hormônios, né, das plantas. Então, por exemplo, ácido indol acético, AIA, citocinina, giberelina, alcina, né? Eles vão liberar. Tem aquele também que eu perdi o nome agora, um deles. O mesmo que está sendo liberado quando a gente quer amadurecer a planta, que a gente põe a manga no jornal para ela amadurecer mais rápido, etileno, né? Então tem vários, tá? Eles vão ajudar na tolerância a estresses abióticos, fazendo com que a planta, por exemplo, ela tenha mais tolerância a déficit hídrico, tá? Por exemplo. Tem aqueles que vão ajudar diretamente na proteção contra patógenos. Então, eles podem liberar substâncias que vão ajudar a planta no processo dele, bem como tem aqueles que vão ajudar na supressão de patógenos no próprio solo, tá? Então, é muito interessante que a gente vai ver quando começar os endofíticos na próxima aula. E a própria resposta de defesa da planta. Gente, a planta, nós temos um sistema imunológico, não temos? A planta, ela tem uma resposta de defesa, mas ela não tem o nosso sistema imunológico, tá? A resposta da planta não é igual à nossa, tá certo? Mas nós temos, sim, aqui a planta, micro-organismos que podem ativar essa resposta de defesa da planta, tá? Quando a gente está numa floresta, numa mata, em que vem algum inseto para fazer herbivoria, aí o que acontece? Ataca ali uma das primeiras plantas ali de um bosque, ela vai reagir a isso, produzindo compostos diferentes, alcaloides, alguns e outros, e alguns desses compostos vão chegar na raiz, a raiz vai ter contato com fungos que estão relacionados à internet da natureza. Aí, esses fungos levam em suas hifas essas informações que conectam a outras raízes de outras plantas, outras árvores naquele bosque. E aí, por meio dessa internet da floresta, nós temos que aquela primeira planta ali ameaçada, quando essas outras aqui já estão preparando via metabolismo secundário a produção de alcaloides e outras substâncias que vão atrapalhar, por exemplo, essa herbivoria no gosto, né? Ou colocar substâncias que vão fazer mal, vão prejudicar a praga, ou que vão tirar a palatabilidade, enfim, né? Nós temos isso, tá? E do outro lado, em que nós temos
vários efeitos bons aqui. Do outro lado, infelizmente, aqueles penetras da festa, né, que no fundo a planta não queria, porque cada planta tem o seu conjunto de exudatos para atrair aqueles micro-organismos que serão importantes para ela. Mas aí vem os penetras da festa, que depende do solo, aí eles chegam, eles são fitopatógenos, e aí eles vão ocasionar as doenças em plantas, né? E tem outros que também não são bons, nem para a planta, nem para ninguém. E eles podem estar relacionados à contaminação de alimentos também. Então a gente tem essa situação, né? Quando vem os penetras, os ruins, dá nisso. Quando chegam os bons, os benéficos, chamados assim de maneira geral, a gente tem uma gama de efeitos assim que estão sendo estudados cada vez mais. Certo até aí? E agora, vamos para o último slide desse assunto, que vocês, por hora, não vão entender nada, porque parece que a gente pegou um papel que tinha uns círculos com várias bolinhas, aí esse papel estava na mesa, uma criança novinha que está lá mexendo com lápis, canetinha, né, ou lápis colorido, foi lá e rabiscou o desenho do papai ou da mamãe. Aí ele foi lá e rabiscou aqui, praticamente coloriu tudo, né? E aqui, a monja devia estar cansada, foi aqui, ó, e pronto. Aí ficou essa bagunça que parece que a gente parece que a gente não está entendendo nada. Mas, agora, vamos tentar entender um pouquinho. Mas antes de eu começar a explicar, né? Então, vou dar assim um minutinho, não é nem que vocês saírem do lugar não, gente. Um minutinho para refrescar a cabeça. É um minutinho, algo de... só assim, tchan. Esse rapaz aqui muito cansado. Ele dormiu, esse rapaz. Você dormiu mesmo? Dormiu. Desse rapaz dá uma acordadazinha, dá uma espreguiçadinha, né? Oi? Ele dormiu, ele passou longe. Agora não mais. Mas sabe, ele estava lá, o subconsciente dele ouvindo tudo, ó. De repente ele vai ter uns sonhos aí, não vai nem entender, ó. Ai, gente. Então vamos lá, quem tiver uma garrafinha d'água, vamos beber água. E aí eu vou explicar um pouquinho isso para você, né? Porque isso são técnicas relacionadas, né, à parte de biologia molecular, relacionada a esse estudo das comunidades microbianas, né? E a gente vai falar um pouquinho, vai entender um pouco dessas linhas que parecem um desenho. Oi? Mas você vai beber mais água? Porque a gente está perto da aula terminar. Então você aperta o bebedor e deixa a água sair um pouquinho antes de encher, tá? Então, esse trabalho aqui, gente, é de 2020. Então, é essa primeira moça que eu conheci. E quem está coordenando essa pesquisa é o último nome, né? Que é o Rodrigo Mendes, que ele coordena uma das unidades da Embrapa, ligada ao meio ambiente, se não estiver enganado, acho que é Jaguariúna, tá? Mas ele é bem relacionado a essa parte de microbiologia mesmo, né? Porque a unidade da Embrapa de meio ambiente, ela vai trabalhar com várias linhas de pesquisa. E ele coordena essa parte aí relativa aos micro-organismos, né? E aí eu vou começar a falar, que eu libero vocês mais cedo um pouquinho. Entendeu, Lucas? Vambora.
Então, gente, vamos lá. Vamos começar a entender essa figura aqui, tá, gente? Bom, primeiro vamos ao título, né? Aqui está falando network do microbioma da rizosfera de trigo crioulo e network do microbioma na rizosfera de cultivares de trigo. Então, vamos entender essa questão primeiro. Quem saberia me dizer o que significa essa palavra network? Conexão. Hein? Conexão. Conexão. Né? E, na verdade, tem muito se falado dos profissionais terem networking, né? Então, acho que vocês já devem ter ouvido falar isso, porque é uma teia de relacionamentos, eu diria, nesse caso, mais funcionais, né? E é importante que os profissionais tenham para que vocês possam, de repente, lançar projetos em parceria com outros profissionais. Então, de repente, vocês 4 aqui continuaram em Minas Gerais, mas estão em locais distintos. De repente, vocês podem entrar em projetos que vocês vão atuar juntos, num projeto de uma complexidade, uma escala maior, por exemplo, entendeu? Aí, de repente, o Léo foi lá para outro, de repente saiu do Brasil, foi para outro país. Vocês podem se relacionar, fazerem projetos, né? Enfim, então seria essa teia de relacionamentos, né? Mas, fazendo só um parênteses fora disso aqui, infelizmente eu estou vendo alguns artigos, umas reportagens, melhor dizendo, que estão dizendo que as pessoas estão deixando de fazerem amizades verdadeiras, e com essa vida tão corrida que a gente está hoje, a gente está ficando com um foco em relacionamentos, diríamos, mais utilitários, rasos, né? Não são amizades duradouras nem profundas, muitas vezes conectadas às demandas que vêm das ocupações que as pessoas têm, dos empregos, né? Então fiquem atentos a isso, né? Para a gente não cair nisso, né? Mas enfim, então no caso aqui, esse network já está falando da teia de relacionamentos, de conexões. Agora eu queria saber, vocês já ouviram, aqui está falando do trigo, e aqui está falando trigo crioulo e o cultivares de trigo. Vocês saberiam por vocês a diferença de uma coisa para outra? Não? Crioulo é quando o modificação genética. Então vamos lá. O trigo crioulo são aquelas cultivares naturais que não houve interferência humana diretamente. Então a gente tem alguns locais aí no planeta, né? Em vários locais, as espécies, né, as variedades crioulas. E tem até uma preocupação de manter essa herança de alguns produtores, porque na verdade, se a gente pensar no milho, é aquele milho que vai ser plantado e vai dar uma boa semente que vai ser usada numa plantação futura. Mas os cultivares já são aqueles que foram, pelos agrônomos, né, pelos pesquisadores, cientistas agrônomos, foram realmente alterados, mexidos. E aí o que acontece? Então vem melhoramento genético para ter gene disso, gene ser mais resistente a tal doença, tolerar mais tal situação abiótica, enfim. Então a gente percebe isso, né? Por exemplo, antigamente o morango era muito mais doce. Hoje tem morangos doces? Tem, mas eles são bem mais caros. Aí a gente vê muito morango hoje em dia que ele é mais azedo, tem morango também mais duro, já repararam? O morango antes era muito suculento, mais molinho, mas aonde está relacionado ele está mais duro e mais ácido, menos doce, menos atrativo para algumas pragas, digamos assim, né? A gente vai fazendo essas conexões com outrora, lá pequeno, com as conversas dos avós. Por exemplo, pêssego, a gente tem aqueles suculentos, doces, gostosos, que é o que eu gosto mais, mas está cheio de pêssego menos doce, também um pouco mais rígido. Isso tem a ver com melhoramento e tudo mais. E não só eles vendem os cultivares que o produtor vai comprar, como esse cultivar ele vem com um pacote.
um pacote dos produtos que devem ser adicionados àquela semente para que ela consiga fazer o ciclo e a gente ter o produto agrícola. E esse pacote vem com o tipo de preparação do solo, quais os defensivos agrícolas que serão usados, ou agrotóxicos, enfim, um pacote ali de tecnologia nessa parte agrícola. E muitas vezes, né, essa cultivar, ela não pode ser aproveitada para o plantio seguinte. A gente tem que, criou essa dependência, o produtor tem que comprar novas sementes da cultivar para que ele possa ir para a safra seguinte, entende isso? E o crioulo não. A cultivar crioula, ela não foi mexida, então ela guarda muito desde sempre daquelas culturas que já estão conosco aí, né, há tantos milhões de anos. Então, o que acontece? Eles usaram a ferramenta da biologia molecular para que nesses círculos aqui maiores, que tem vários círculos menores circunscritos, e dentro desses círculos menores tem várias bolinhas, cada um desses círculos aqui, com esses nomes que não dá para ler, nem para mim, porque eu ampliei a figura na verdade não é minha, mas eu botei aqui para vocês verem, é que cada palavra dessa está relacionado à natureza de algum micro-organismo, né? A uma classe, uma ordem, a um filo, a uma espécie, a um gênero, gêneros, né? Então, no fundo, isso aqui significa a proximidade e a distância de alguns gêneros. Isso aqui está relacionado, então, a esse conhecimento que a gente acessa a rizosfera da planta via biologia molecular, tá? E cada linha dessa, que aqui dá para ver mais fácil ver a linha, não dá? Aqui dá para ver mais fácil as linhas. Aqui são tantas linhas, que elas ficaram, né, tanta linha que elas, na verdade, a gente não sabe mais separar uma linha da outra, ficou nessa cor cinza, certo? E aqui bem vermelho, olha, diferente dessa. Então aqui, de cara, cada linha dessa corresponde a, como ele falou, conexões, né? Então, se a gente tem conexões entre esses micro-organismos aqui, a planta, está tudo aqui nessa região tem muito mais conexões, muito maior network, comparativamente a esse aqui, que tem muito menos conexões. Aí, o que isso quer dizer? Que a variedade crioula, que estava ali mais tempo na natureza, nos ambientes, sem interferência do homem, ela era, de fato, muito mais independente do que é hoje. Mas por que ela era independente? Independente em relação a gente. Por quê? Porque ela conseguia, com seus resultados, recrutar um exército. Mas eu não acho legal falar essa palavra. Então, o que eu poderia usar no lugar de exército? Ela conseguia recrutar uma multidão de amigos, de micro-organismos benéficos, para que ajudassem ela, e ela ajuda liberando os recursos fotoassimilados, e assim ela ter o desenvolvimento dela completo e sadio, entende? E então ela tinha enorme independência e autonomia dentro da própria natureza. Acontece que a partir a seleção artificial do homem, gente, ela começa junto com a agricultura. Porque a partir do momento que o homem planta, vamos pensar no milho, é fácil, né? A partir que o homem planta, aí ele começa a ver que lá nos sabugos de milho lá tem grãos de milho menores, tem outros maiores. E ele, não, vamos comer os menores e vamos separar os maiores para o próximo plantio. Ali já está começando uma seleção, concordam? Então, essa seleção já vem desde que a agricultura, então tem aqui uns 10 mil anos para mais, né, da agricultura, do início da agricultura, e depois, com tudo que vem, aí tem muita tecnologia para mexer, né, e aí nesses programas de melhoramento, né, eles vão atuar em genes que são importantes para sabor, para resistência a patógenos, para resistir a estresse de temperatura ou de água, né? Estresse hídrico.
Mas, ao longo desses processos de melhoramento, foram sendo perdidos vários genes. E não se sabia para que era necessário entender isso. Nessa seleção toda, puxava-se uns genes e, no fundo, não dava a devida atenção a outros, até porque não conhecia. E o fato é que, quando a gente faz um estudo como esse aqui, percebe-se que houve uma perda de conexão muito grande, dessas conexões estabelecidas entre o vegetal, que agora é uma cultivar, e entre os micro-organismos que estão ali no solo. Em outras palavras, isso que é produzido hoje pelo homem, ele é muito mais dependente agora do próprio homem do que era antes na natureza. Entender isso? Então, aqui o homem tem que interferir, porque se a gente pensar, vamos deixar as duas por conta própria. Chegamos à situação que está, cultivar do trigo e o trigo crioulo. Vamos plantar as duas num solo bom, medianamente bom. Vamos plantar as duas e a gente plantou e tchau. Tchau, pode ficar aí. Tchau. Qual vocês acham que vai conseguir realmente fazer todo o seu ciclo de desenvolvimento com melhor êxito? Hein? Eu acho que é a primeira. A primeira e outra, né? E aqui pode ser até que ela cultivar nem aguente, porque eu falei tchau, fui embora, né? Ou seja, o homem não está ali para cuidar, porque as cultivares se tornaram dependentes do homem, pode ser que ela nem consiga completar seu ciclo. Porque ela precisa de irrigação, ela precisa de adubação, ela precisa de adubação no solo, ela precisa de adubação foliar, ela precisa usar fungicida tal, precisa usar inseticida tal, precisa botar herbicida tal, e é um pacote aqui, entende a diferença? Né? E com essas técnicas agora é possível a gente conseguir realmente ter um olhar diferente para isso. É muito interessante. Então, gente, hoje eu quis passar para vocês, né, a rizosfera, a importância dela, né, a importância como a planta é que realmente influencia isso. E para a leitura, isso está no capítulo 4 do livro, tá certo? Daquele Cardoso e Andreotti que eu falei com vocês, tá certo? E aí a gente segue depois para a aula seguinte para a gente ver o acompanhamento de trabalhos, provas, etc. Então, uma boa sexta-feira, um bom final de semana.